sob as cinzas do tempo. Livro psicografado por Carlos Antônio Bacelli pelo espírito Inácio Ferreira. Primeira parte. Capítulo 18. Fogo selvagem. Na segunda-feira, logo pela manhã, Manuel Roberto veio me avisar. Doutor Inácio, tem um pessoal de Veríssimo querendo falar com o senhor. Pedi que entrassem e os atendi na salita de recepção, uma espécie de saguão aberto, onde costumava fazer o primeiro contato com os que me procuravam. O caso era desesperador. Um casal havia vindo da cidade de Veríssimo, trazendo a filha, uma moça solteira com os seus mais de 30 de idade, com evidentes sinais de distúrbios psíquicos. A moça revelava o corpo coberto de úlceras descamativas que sangravam. Doutor, temos pelejado com a nossa filha há uns 3 anos. Apareceu esta coceira no corpo dela. Já fizemos de tudo. Passamos diversas pomadas, banhos com plantas medicinais, simpatias que nos ensinaram e nada. Ela só tem piorado. Eu não sei se é da doença, explica o genitor, aflito. Mas, de alguns meses para cá, ela está meio perturbada, não fala coisa com coisa. Enfia as unhas na pele como se estivesse querendo rasgar a própria carne. Gostaríamos que o senhor tratasse da nossa Irene, coitada. Estava noiva de casamento marcado, mas agora desse jeito. Dermatologia nunca foi o meu forte em medicina. No entanto, aquele quadro era um diagnóstico inconfundível. Detendo-me a examiná-la com maior cautela, questionei. Irene, coça muito? A moça de olhos arregalados, perdidos em um ponto qualquer do horizonte, respondeu. Queima, doutor, queima e arde. Sinto como se estivesse numa fogueira. Não tive mais dúvida. Era de fato pênfigo, foliáceo, ou, em outras palavras, fogo selvagem. Enquanto Manuel Roberto providenciava um copo de água para Irene, chamei os seus pais à parte e esclareci. Não é um caso para mim. A moça, em verdade, está um tanto prejudicada emocionalmente. Creio até que existe um componente espiritual, obsessão, mas o problema dela é uma doença popularmente chamada de fogo selvagem. A mãe começou a chorar, disfarçando as lágrimas de desespero. Eram gente muito simples. Haviam vindo de carroça e não tinham a quem apelar. Vamos ver o que nos será possível fazer, disse, tentando confortá-los. Aqui em Uberaba existe um hospital que trata destes casos. Vocês já ouviram falar de Dona Aparecida, do Hospital do Pênfigo? Já, doutor Inácio, mas não temos recursos para pagar o tratamento dela. Conhecemos pouca gente em Uberaba. Saímos de Veríssimo de noitão, pois não poderíamos viajar com sol. No calor, a Irene fica quase louca. Tempos atrás, ela saltou dentro do rio e quase morreu afogada. Compadecido da situação da jovem que, de fato, não tínhamos como receber no sanatório, deixando-a na companhia dos outros internos, comentei. Não se preocupem, Dona Aparecida é uma mulher muito caridosa. Costumamos mandar doentes um para o outro. Vou só assinar uns papéis e dou uma chegada lá com vocês. Aliás, vou pedir a alguém que os guie. Daqui a pouco eu desço com o meu carro. O hospital não fica muito longe. É só descer um morro e subir outro. Fiquei embaraçado por cerca de 1 hora, prescrevendo, verificando fichas. Quando cheguei ao hospital do Pênfigo, Dona Aparecida já estava conversando com o casal de Veríssimo e com Irene. A meu ver, foi logo abrindo
o seu sorriso característico e caminhando ao meu encontro, com os longos braços balançando. "O senhor está ficando bom nisto, hein, doutor Inácio?" comentou, confirmando meu diagnóstico. "Infelizmente, é pênfigo mesmo e em estado adiantado. Ela vai precisar ficar aqui, mas o senhor poderia dar a ela um remédio para a cabeça. Tenho medo de que a nossa paciente faça uma besteira. O senhor sabe como é. Às vezes precisamos amarrar o doente na cama. Hoje estamos aqui com mais de 40, entre homens e mulheres e 2 crianças. Antigamente, o pênfigo não atacava as crianças. Aparecida, o passado é implacável. Devemos ter feito muita coisa errada. Nós dois. Eu cuidando de doidos e você cuidando de penfigosos. Agora, vamos pensar no que esse pessoal deve ter feito. Segundo o Chico Xavier, que me visitou um dia destes, esclareceu a fundadora do nosocômio, o único num raio de muitos e muitos quilômetros, que quem reencarnara com fogo selvagem é porque ateou fogo no próprio corpo, cometendo suicídio, ou então queimou gente viva na fogueira. Até aquele momento, eu não havia ligado uma coisa com outra. Os espíritos que no passado haviam lidado com fogo estavam me rodeando. No sanatório, enfrentávamos aquele problema com Paulinho e o espírito do inquisidor que não o deixava, e agora aquela moça infeliz com fogo selvagem. Estávamos cercados de labaredas. Em rápidas palavras, comentei com a Aparecida sobre o drama que estávamos vivenciando no sanatório. Doutor Inácio, a maioria dos nossos internos não pode ver fósforo. O Chico Xavier tem razão. Eu só não entendo por que estes espíritos, como diz o senhor, dos inquisidores do passado, estão vindo para Uberaba. E, bom, é a presença do espiritismo aqui, Aparecida. Respondi sem, no entanto, conseguir as palavras certas para melhor me explicar. Os que se arrependeram do que fizeram estão se redimindo. Os que ainda não se arrependeram continuam combatendo o que rotulam de heresia. Eu sei que o senhor tem sofrido muitas perseguições da igreja, doutor Inácio. Fiquei sabendo da procissão que o bispo organizou e fez para em frente à casa do senhor. Mostrou-se Aparecida mais bem informada do que eu supunha. Estamos sob fogo cruzado, observei-lhe, exteriorizando certa ironia. O fogo dos inquisidores que estão no além e o fogo dos que outra vez encarnaram de batina. Se continuar assim, vamos acabar virando churrasco, principalmente eu. Esse povo tem uma gana em mim. Irene permaneceria internada por 3 longos anos, ao fim dos quais, infelizmente, viria a desencarnar. Tudo, no entanto, foi feito para amenizar os seus grandes padecimentos. Pelo menos, antes de deixar o corpo, ela recobrou a lucidez e partiu com serenidade, inclusive dirigindo algumas palavras de consolo aos próprios pais. Capítulo 19. Dona Querubina. Quando voltei ao sanatório, Dona Querubina estava me aguardando. "Olá, doutor Inácio. Como vai o senhor?" Saudou-me com efusiva manifestação de apreço. Dona Querubina era uma senhora de mais de 70, benzedeira, que tomava conta de 2 pirralhos, seus netos. De quando em quando ela aparecia para 2 dedos de prosa. Bebíamos café e pitávamos. Eu acendia o meu cigarro
e ela o seu cachimbo. Como vai indo, minha velha? Interroguei, aliviado com a sua presença, que me deixava envolto em boas vibrações. Comigo tudo em paz, doutor. E com o senhor, como é que vai indo a luta? Como a senhora já sabe. Se correr, o bicho pega. Se ficar, o bicho come. Eu sei, observou, concordando literalmente. Inclusive, doutor, estou aqui por causa disto mesmo. Temos sempre orado pelo senhor lá em casa. E ontem tivemos uma revelação. O meu guia, o espírito de Pai Jacó, me falou da existência de uma legião de Exus sobre o sanatório. Carece o senhor tomar muito cuidado. Exus? E ainda por cima em legião, era só que me faltava. Refleti sem saber ao certo como reagir. Pai Jacó me mostrou, meu filho, e os vi. São dezenas, todos com tochas acesas na mão e longas roupas escuras. E tem um chefe. Não pude ver o rosto dele, mas me parece um espírito muito mau. Os outros espíritos têm medo dele. O que Dona Querubina estava dizendo batia com tudo aquilo que vivenciamos no sanatório, ou melhor, estamos vivenciando ultimamente. A mediunidade da benzedeira, que recebia lá os seus caboclos e pretos velhos, era fantástica. Aumente a vigilância, meu filho, prosseguiu a mãe de santo, que eu senti imensa alegria em auxiliar, todas as vezes que me procurava. Estão querendo a sua cabeça, querem fechar isto aqui, de todo jeito. Pai Jacó prometeu não deixar que nada de mal aconteça a você, mas os Exus têm gente deles aqui dentro. Agradeço o alerta, dona Querubina, e não dispenso a proteção de Pai Jacó. Emendei convicto. Do jeito que as coisas andam, nós aqui estamos precisando de todo mundo. As rezas da senhora sempre serão bem-vindas. Eu não tenho nenhum tipo de preconceito. Antes de me retirar, doutor, eu queria saber, eu queria saber se o senhor aceitaria uma benzição minha. É claro, minha irmã, respondi, convidando-a à descrição de uma sala onde ninguém nos interrompesse ou causasse estranheza ver aquela senhora cheia de colares de contas no pescoço, me transmitindo um passe, segundo a sua crença. Se a senhora não me oferecesse a benzição, eu já estava para pedir. Sinto-me, mesmo precisando de um descarrego da cabeça aos pés. Argumentei, com o propósito de deixá-la à vontade. Sentei-me numa cadeira e não demorou mais que um minuto para que Dona Querubina caísse em transe. Pronunciando algumas palavras em dialeto africano, o espírito Pai Jacó, incorporado, segurando-me as mãos entre as suas, falou-me respeitoso. Meu filho, sei que você conta com a proteção de elevados emissários do Cristo nesta casa. Aqui estou conversando com você com a permissão deles. Não se preocupe, o nosso propósito é o mesmo. Você deve ter cautela. Os Exus estão revoltados. Estão resistindo aos apelos da lei para que retomem o corpo na terra. Amotinaram-se no além. Um dos líderes deles está aqui. Querem combater o espiritismo, investindo contra aqueles que o representam na comunidade. Não basta morrer para aceitar a verdade. Nosso Senhor Jesus Cristo continua sendo crucificado por aqueles que justamente imaginam servi-lo. Os alicerces da Igreja estão comprometidos. Não há mais como salvar essa instituição milenar. Os compromissos espirituais assumidos foram muito grandes.
Os verdadeiros pastores, com raríssimas exceções, desapareceram do catolicismo, revelando uma condição intelectual superior à de Dona Querubina, que lhe servia de intérprete. Prosseguiu o iluminado guia, que se ocultava sob o pseudônimo de Pai Jacó. Exus, meu filho, são espíritos que se devotam ao mal. São aqueles que, infelizmente, se fazem discípulos das trevas. Não esmoreça em sua luta. Auxiliemos o rapaz que aqui se encontra internado. Trata-se de um espírito que é muito caro aos sentimentos do líder, dos Exus, ao qual estamos nos referindo. É a oportunidade de que ele de que ele reconheça os seus erros seculares, cometidos em nome da fé. Se conseguirmos fazer com que ele aceite a reencarnação, desarticularemos numerosa legião das sombras que resiste aos alvitres do bem. Estamos com você e com os demais companheiros encarnados que trabalham nesta casa. Fazendo breve pausa antes de me dirigir às suas palavras finais, Pai Jacó me abençoou com um passe que me deixou de alma mais aliviada, como se estivesse retirando com as mãos e dispersando na atmosfera o peso de muitas vibrações negativas. Agora eu já me vou, meu filho. Não se sinta enfraquecido, Pai Jacó estará sempre por perto. Se você precisar de mim, é só chamar. Você me conhece com outro nome, mas eu sou o mesmo espírito. Que nosso Pai o proteja. Saindo do transe, Dona Querubina pediu um copo de água, beijou as minhas mãos e, ao se despedir, fiz com que aceitasse alguma ajuda para os meninos. Veio na hora certa, doutor. Eu estava mesmo precisando comprar material de escola para aqueles dois. Desde que minha filha morreu e o pai os deixou comigo, tem sido dura a minha lida, redarguiu humilde a velha benzedeira e mãe de santo. Antes que se fosse de vez, a Ialorixá tirou de uma sacola uma pequena imagem de Pai Jacó, presenteando-me com ela. Olhei demoradamente, procurando em seguida um lugar discreto para colocá-la. Durante algum tempo, a estatueta de Pai Jacó ficara ali, em cima de uma pequena estante, logo abaixo de um quadro de Dr. Bezerra de Menezes. Todas as vezes que eu olhava, vinham à minha mente as suas enigmáticas palavras: Você me conhece com outro nome, mas eu sou o mesmo espírito. Capítulo 20. Quarta-feira. Naquela quarta-feira, em nossa reunião mediúnica, desobsessão, assim que caiu em transe, Dona Modesta começou a se contorcer, crispando as mãos sobre a mesa, com visível esforço para não permitir que a entidade manifestante a esmurrasse. Súbito, uma gargalhada que inclusive deve ter sido ouvida na rua pelos transeuntes, certamente confundindo-a com um dos delírios dos nossos muitos internos, ecoou desafiadora. Tolos! Bradou o espírito com irônica entonação na voz. Estou sabendo de tudo. Vocês não me enganam. Estão tramando a minha volta ao corpo. Aquela velha. Ela viu ontem do que eu sou capaz. Joguei-a no chão e lhe quebrei o pé. Eu ainda não havia recebido a notícia de que Dona Querubina escorregara próximo ao batedor de roupas de sua casa e no dia anterior quebrara o pé. Na quinta-feira pela manhã, eu e Dona Modesta haveríamos de fazer-lhe uma visita cordial, dispondo-nos para o que lhe
fizesse indispensável à recuperação. Desistam, continuava a entidade, como se estivesse a dardejar vibrações. Eu os reduzirei a cinzas. Posso provocar um curto-circuito a qualquer instante e até a fogo nisto tudo aqui. Não brinquem comigo. Soltem o rapaz. Soltem o meu menino. Ele não tem culpa de nada. É aquela megera. Foi ela que me traiu. Então, Paulinho foi seu filho? Arrisquei, indagando. Cale-se! Você está querendo saber demais. Eu mato. Se você não o soltar, eu o destruo. Mas, meu irmão, que irmão coisa nenhuma, dobre a língua quando ousar dirigir-se a mim. Fui nomeado inquisidor geral pelo Papa. Pelos amplos poderes, posso fazer e desfazer. Vocês estão conspirando contra a igreja. Modernos fariseus, travestidos de cristãos. Deixe-nos em paz. Vocês estão profanando os túmulos. O poder da igreja se estende para além desta vida miserável no corpo da carne. Vamos falar de Paulinho, insisti, reconhecendo que aquele era o seu ponto vulnerável. Não toquem. Eu o quero de volta. Eu o trarei de volta. Mas somente depois que ele esganar aquela adúltera. Ela me traía com todo mundo. Eu, que não tinha receio de homem algum, fui vencido por uma mulher. Eu a amava loucamente. Não sei que poder ela tinha sobre mim. Paulinho é um bom menino, repetia, prevalecendo-me dos momentos em que a médium sentia necessidade de tomar fôlego. Atrevido! Vocês querem convertê-lo a essas heresias de vocês, não é? Gritava, custando conter-se a entidade do ex-inquisidor. Não são heresias. Você está se comunicando conosco. É o seu espírito que está falando através de um médium. Que médium nada! São poucos os mortos com poder de falar com os vivos. A igreja está repleta de santos. Vocês estão pretendendo nos substituir nos altares, não é? Eu quase fui canonizado. Eu posso vir quando quero. O resto aqui é baboseira. É tudo invenção da cabeça desta mulher. E Pai Jacó, meu irmão, será também uma invenção? Estamos precisando de uma inquisição por aqui. Há muita gente que precisa morrer uma segunda vez na fogueira. Esse Pai Jacó de vocês é inacessível. Sempre que me aproximo dele, desaparece. É um homem de 1000 disfarces. Tem medo de enfrentar cara a cara. Eu gostaria de trazer Paulinho para conversar com você, propus num lampejo de inspiração. Nunca! Eu converso com ele quando quero. Ele me escuta e me obedece. Você só fala, você precisa ouvir. Não gostaria de ouvir a voz do seu filho soando aos seus ouvidos? Você se impõe ao Paulinho, mora dentro do corpo dele. Mentira, mentira! Esbravejou, com a boca espumando. Eu não poderia consentir que aquele transe se prolongasse por mais tempo. Dona Modesta estava se desgastando, além do que deveria suportar a pressão psíquica com o espírito do ex-inquisidor. A cefaleia renitente se apresentara. Visando abreviar o assunto, que com certeza se arrastaria noite adentro, argumentei. É a proposta que eu lhe faço. Você quer que eu libere seu filho? Pois bem, converse com ele e eu lhe dou a minha palavra. A sua palavra não vale nada, não vale coisa alguma para mim. Quem você pensa que é para me fazer proposta? Se eu quiser, tiro o Paulinho daqui esta noite mesmo. Como? Perguntei, cometendo o erro de denotar o desafio dele. Sem nada responder,
O espírito soltou um urro e deixou a médium desfalecida, completamente inerte, de rosto colado à mesa. Manuel Roberto trouxe às pressas um chumaço de algodão embebido em álcool. Era o que, no momento, tínhamos ali mais próximo, que fizemos Dona Modesta cheirar, e massageando-lhe as têmporas, providenciamos que recobrasse os sentidos. Quando pôde falar, a médium considerou. Inácio, esse espírito é dos piores que tenho visto em toda a minha vida. Não convém desafiá-lo. Tive que fazer um esforço muito grande para que ele não me obrigasse a saltar sobre você. Nas reuniões seguintes, vamos retirar todos os objetos do recinto e aí vou pedir a você que me amarre na cadeira. Se ele passar a mão num copo de vidro, ele o quebra e corta a garganta de um de vocês. É ágil como o felino. Eu estava impressionado. Dona Modesta nunca me fizera uma solicitação semelhante. Enquanto esperávamos que a nossa irmã se restabelecesse de todo, Manuel Roberto foi à cozinha e, com o auxílio de uma das senhoras que participavam conosco da sessão mediúnica, mandou trazer um café, que tomamos como quem, aos poucos, se refazia de uma surra.